tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 13 da oficina de liderança, de formação de líderes comunitários. Bom, minha gente, hoje a gente vai tratar aqui de um complemento da aula 12, onde a gente veio tendo aí o desenvolvimento por meio da nossa apostila do passo a passo, né, para elaboração de um projeto. Eu quero enfatizar aqui, já no começo dessa aula, que não existe assim, digamos, uma regra específica para se construir a escrita de um projeto, certo? O que tem é essa visão em cima das experiências, né, de quem já desenvolveu o projeto. Então a gente tem comumente, né, que responder a essas perguntas que a gente vem tendo aqui desde essa aula passada, né? A gente está chamando aqui do passo a passo para elaboração de um projeto. Pois bem, na aula passada, então, a gente tratou de 8 passos para essa elaboração de um projeto. Eu vou até voltar aqui na nossa apostila, que por sinal está quase no final. Nessa aula de hoje a gente acaba todo o conteúdo dela como matéria, né? E aí para a próxima aula eu vou deixar ali a parte final que tem dessa apostila, que é uma entrevista bem bacana, né? Então vamos lá. O primeiro passo, né, que a gente teve ali foi a identificação, ali na página 27, para vocês se localizarem aí nessa apostila. Então, depois da identificação, a gente falou sobre a contextualização, o terceiro passo, a justificativa, o quarto passo, o objetivo geral, o quinto passo, os objetivos específicos, e aí o sexto passo, a metodologia, né? Sétimo passo, ações, atividades. O oitavo passo, a gente terminou falando um pouquinho sobre orçamento, certo? Todas essas 8 etapas da elaboração e da construção de um projeto são muito importantes. Repito novamente que não é uma regra estritamente que eu tenho que seguir, mas para, digamos, submeter o envio, digamos, de um projeto a um edital, a algo que você está tentando obter uma verba, né, seja de entidade governamental ou entidade privada, você vai precisar responder praticamente esses passos, responder as perguntas que esses passos da elaboração de um projeto existem aqui, tá? Então hoje a gente vai falar desse próximo passo, que é o 9º passo para a elaboração de um projeto, que ali na nossa apostila está colocado na página 32, e a gente tem ali o título de 9º passo, cronograma, o tempo que vamos levar para alcançar o nosso sonho. Bom, cronograma, né, gente? Até deixei separado aqui porque o cronograma, ele engloba todos os outros passos. A gente vai ter que ter esses 8 passos definitivamente construídos para conseguir aí sim criar, desenvolver esse cronograma, né? Então vamos lá, a gente vai pegar e vai, digamos, pega lá um calendário, e isso já vai estar respondido nas outras etapas, né? Que você vai saber exatamente aí os momentos, cronologicamente falando, dentro desse projeto para ir acontecendo, né? Então a gente não vai fazer tudo de uma vez, aí a gente começa a ficar atrapalhado, não sabe a ordem das coisas que vão tendo a necessidade dessa execução. Então o cronograma ele vem justamente para essa ordem, para essa organização dentro do projeto, certo? Então assim, vamos ver o que está falando na nossa apostila sobre esse tema de cronograma. Vamos lá, daí a gente dá uma discutida um pouco mais a fundo aí para complementar também o que está na nossa apostila. Vamos lá. Bom, então o cronograma ele tem uma importância estratégica para o projeto. Ele é uma representação gráfica do tempo de todas as atividades e ações propostas, né? Nele devem estar listados no mínimo, né, os objetivos específicos,
todas as atividades propostas, o início e o fim de cada atividade, né? Quem são os responsáveis pelas atividades, né? A gente vai ter aí mais de um responsável por atividades. Além disso, o cronograma ele deve ser compreendido pela equipe do processo e baseado em estimativa de tempo realista, de acordo com a disponibilidade dos recursos que vocês estiverem ali aplicando e tenham conseguido arrecadar para esse projeto. Na nossa apostila, a gente tem ali um modelinho, né, de como funciona, como que ficaria uma das alternativas para se obter essa formatação mesmo, numa planilhazinha ali, um gráfico, uma tabela mesmo, de como você teria esse desenvolvimento desse projeto. Então a gente tem uma coluna dedicada aos objetivos específicos, outra dedicada às ações, ao início, ao fim do projeto, quem é o responsável por cada uma dessas atividades, por cada uma dessas pastas, que a gente pode dividir todo o nosso projeto por pastas. Então eu, Eric, vou ficar responsável por 3 pastas, né? Então a pasta lá do orçamento, a pasta da junção de currículos e fichas técnicas, a pasta também de chamar palestrantes e eventos. Outra pessoa vai ficar encarregada por mais outras pastas, outras 3 pastas. Então lá ela vai ficar responsável por contatos e contratos de trabalho, vai ficar responsável também pela, digamos, parte bancária, depósitos, e vai ficar mais nessa função de campo, né? Então vai se deslocar nos lugares. E outra pasta também que ela pode ter, aproveitando que ela já está fazendo essa questão bancária de campo, ela pode também fazer essa questão de campo, tudo que envolva estar na prática, na rua, dentro do nosso projeto. E daí vamos ter outras pessoas que vão agregando, cada uma assumindo a sua pasta, e também grupos assumindo essas pastas. Então 4 pessoas responsáveis pelo orçamento, 4 pessoas responsáveis por executar essa prática de campo, né? Então essa parte é muito, muito importante. E mais ainda, a gente pode agregar dentro dessa tabelinha que a gente tem como exemplo aqui dentro da nossa apostila, a gente pode colocar uma coisinha aí, uma informação essencial, que eu acho muito legal, se tratando aí da profissionalização de um projeto, que é a data mesmo. Então a gente vai pegar exatamente a data de início do nosso projeto, vai desenvolvendo, né, ações diariamente que vão sendo colocadas e adicionadas nesse cronograma mesmo, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante para que a gente não se perca. A gente vai às vezes se atropelando, né, com relação a essa execução desse projeto. Então às vezes está tudo tão construído de uma maneira assim, com excelência mesmo, só que aí a gente começa a desandar na execução, e o cronograma ele é a base dessa execução. Isso também está ali na sequência da nossa apostila, que é a implementação do projeto. Vamos entender o que a nossa apostila traz para a gente. Vamos lá. A implementação é a fase operacional do desenvolvimento do projeto. É a hora em que o projeto começa a se tornar realidade. É o momento em que damos os primeiros passos para colocar em prática o que planejamos e assim alcançarmos o nosso sonho. Mas, como todo caminho longo, é preciso, vez ou outra, uma parada para avaliar. Aliás, essa parada para avaliação pode estar contemplada no cronograma, tá? Como uma ação periódica mesmo. Durante o desenvolvimento do projeto, é preciso acompanhar a sua execução, monitorar e avaliar constantemente para verificar se estamos chegando mais perto de realizar o nosso sonho. Monitorar significa acompanhar os custos e conferir sistematicamente todas as atividades do projeto. O monitoramento permite a avaliação. Para avaliar, é preciso saber fazer algumas perguntas que irão nos direcionar para que chegamos ao objetivo. Para avaliar, seguimos
estas orientações. Então vamos lá. O que está colocado ali? Como estão as atividades em relação ao prazo, custos, desenvolvimento das atividades, né? Em caso de atrasos ou gastos excessivos, deve-se perguntar por que isso está ocorrendo, né? Então essa é uma das coisas que a gente vai se preocupar ali nessa questão do orçamento e falando dessas paradas, né? O projeto está sendo desenvolvido conforme o planejado? Essa seria uma outra pergunta, né? Em caso de resposta negativa, o porquê que não está sendo desenvolvido? Então, como foi planejado? Outra pergunta, quais são os problemas que estão surgindo? Então aí também a gente tem uma ótima oportunidade de rever, tentar corrigir esse percurso. Outra pergunta, existe alguma coisa que deveria ser feita e não está sendo feita? Bom, minha gente, então a gente tem ali várias perguntas colocadas na nossa apostila. Com certeza, na prática mesmo, a gente vai ter muitas outras perguntas, um caminhão de perguntas que vão sendo feitas. Por que tal coisa está acontecendo dentro desse nosso projeto? Por que aconteceu aquilo, sendo que a gente planejou e mesmo assim não funcionou tão bem como a gente planejou, como a gente imaginava? Aí a gente vai começar a buscar alternativas. Para tudo dentro de um projeto existe uma alternativa para você corrigir esse percurso. Você não vai mudar o caminho, mudar o projeto. Você só vai fazer aí essas pequenas adaptações, uma vez que o projeto já está com uma base firme, uma base muito forte, sustentada ali nos passos anteriores que a gente deu, na identificação, na contextualização, nos objetivos específicos e no objetivo geral, né? A gente está usando uma metodologia mesmo para executar tudo isso, a gente tem uma planilha orçamentária. Isso tudo diminuiu muito a probabilidade de algo dar errado, né? Então, como a gente tem isso tudo já totalmente registrado e com toda a equipe consciente dessa execução por este caminho, de todos esses passos sendo respondidos anteriormente, a gente vai ter aí essa diminuição de qualquer risco. O cronograma ele vem justamente para estampar essas definições anteriores, né? E para a gente conseguir ir cumprindo as nossas metas estabelecidas. Vamos lá, então, voltando mais um pouquinho para a nossa apostila. Vamos lá. A avaliação deve enfocar as partes e o todo de um projeto. Os resultados de uma avaliação devem mostrar o que foi alcançado pelo projeto em relação aos seus objetivos, desenvolvimento, prazos e custos. O cronograma ajuda, né, a gente a acompanhar a realização do projeto e se estamos alcançando as metas que nos propusemos. Ao avaliarmos, podemos colocar mais uma coluna na tabela do cronograma, com uma frase avaliativa ou um comentário que diga se uma ação foi realizada de acordo com o planejado ou se não foi, né? E por que não foi, se não foi, né? Isso vai ser muito útil na avaliação final do projeto. Isso também é uma ideia muito bacana. Eu dei a ideia ali, né, de vamos adicionar mais uma coluna aqui que vai se tratar realmente da data, né, dos dias aí planejados para a execução desse nosso projeto. Mas também é muito importante a gente colocar outra coluninha, uma abinha ali, para a gente conseguir preencher e ter esse feedback, né? Como que foi? Né? Umas especificações, observações. Olha, aqui a gente teve essa dificuldade. Quem sabe para a próxima semana a gente consiga corrigir isso, né? Aí a gente vai conseguir sempre recorrer a esse cronograma, avaliar e repensar o próximo passo mesmo, né? Então, isso acontece em curto prazo. Então o cronograma ele é planejado para o longo prazo, então a gente vai ter aí o projeto todo englobado dentro desse cronograma, mas as atitudes contidas nesse cronograma vão fazer efeito, vão surtir efeito para curto prazo. Então uma coisa que deu errada hoje, amanhã já pode estar corrigida se a gente detectou esse erro dentro de um cronograma. Ok, minha gente? Vamos então falando um pouco mais sobre esse conteúdo da nossa apostila. Vamos lá. Bom, na prática,
Ao elaborarmos projetos de trabalho comunitário, estamos tentando dizer onde queremos chegar. Esse é o nosso sonho, então a gente tem isso definido. Estamos querendo definir onde estamos. Essa é a nossa realidade. Estamos buscando estabelecer um jeito de ir da realidade ao sonho ou do sonho à realidade. E isso, como vimos acima, não é uma tarefa para gênios, nem acontece por mágica. Elaborar projetos é tarefa de equipe, de grupo. Exige muito mais do que esfregar uma lâmpada mágica lá, que vai sair um gênio e vai realizar todos os seus desejos. Requer disciplina, objetividade, trabalho, visão, pesquisa e bastante mesmo debate. Enfim, algo que qualquer pessoa pode fazer, né, com todos esses passos sendo seguidos. Bom, ao terminar essa elaboração do seu projeto, então você vai ter aí já esse cronograma colocado no papel. Então você pode buscar no objetivo geral o título que você vai colocar aí para o seu projeto, e aí é só assinar o projeto e colocar aí esse ponto final, como a gente vem pontuando mesmo ali na nossa apostila. Bom, minha gente, então essa finalização mesmo desse conteúdo ali que vem sendo colocado nessa nossa apostila, se tratando do cronograma, é muito importante para a gente dar sequência nessa finalização de agora. E a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento, e aí gerenciamento de processos. A gente teve isso nas aulas anteriores, focado aí no meio empresarial com esse pensamento, mas agora a gente vai focar um pouco mais nessa questão de liderança comunitária. Gerenciamento, então, gerenciar o que a gente vai falar aqui, focado nesse projeto. Então, gerenciar, gente, não tem muito o que ficar a gente debatendo aqui, a gente só vai recordar mesmo o que a gente falou sobre gerenciamento. Então, a gente vai realmente cuidar das nossas ideias, né? E como que a gente cuida de alguma coisa? A gente cuida daquilo que a gente gosta. Se a gente está envolvido tão a fundo dentro de um projeto, a gente vai cuidar desse projeto. Isso faz parte do gerenciamento. Então a gente vai gerenciar esse projeto de modo que ele seja seguido respeitando as nossas ideias, que a gente passou aí há muito tempo em cima, desenvolvendo, elaborando, beleza? Vamos entender o que a nossa apostila traz. Então, vamos lá. Gerenciar é cuidar das coisas, dos processos, das atividades e do bom desempenho daquilo que precisa ser feito, isto é, garantir a execução das tarefas que estão sob o guarda-chuva do seu cargo. Sendo assim, quando você consegue finalizar um projeto dentro do trabalho e com sucesso, é um gerente eficaz. O mesmo vale para as reuniões que são agendadas e nas quais distribui diferentes afazeres e uma semana depois consegue se certificar de que os trabalhos foram concluídos com êxito. Bom, liderar é priorizar as pessoas. A capacitação e a relação de trabalho com elas também é uma prioridade da questão do liderar. Portanto, você lidera quando facilita um bom clima organizacional, preocupa-se com o bem-estar de todos e inspira os colaboradores a oferecerem o melhor de si, quando faz com que as pessoas não trabalhem apenas por dinheiro e vejam em você alguém no qual possam confiar. Aqui a gente teve uma pincelada aí desse meio realmente empresarial, no meio corporativo, falando aí do colaborador. A gente não deixa de ter dentro de um projeto comunitário a figura de um colaborador. Afinal de contas, um colaborador é aquele que colabora com algo. Então, se todo esse grupo tem pessoas colaborando com as suas ideias, com os seus esforços físicos, né, práticos e de organização, a gente tem aí sim, a gente pode chamar de colaboradores, esses membros do grupo, ok? Porém,
eu prefiro que a gente comece a se chamar realmente aqui de líder, pois nós estamos nos direcionando aí a essa formação de líderes comunitários. Então, pensando nessa formação, a gente tem que começar a exercer isso dentro do nosso próprio grupo. Ou seja, como líder, ele consegue aí se preocupar mais com a questão da pessoa, da humanidade, né, da pessoa humana, é isso que eu quero dizer. Como o líder consegue se preocupar justamente com isso e não essencialmente algo realmente estritamente relacionado lá à operação, né, e também à produtividade exacerbada de algo, não é esse o caminho que o líder vai seguir. Então, já que isso acontece, a gente pode sim, todos dentro do grupo, se intitular como líderes. Isso traz uma independência para esse nosso projeto, certo? Então, essa independência, eu acredito que tem uma possibilidade muito mais ampla de a gente conseguir adquirir conquistas individuais que vão ser trazidas para dentro desse grupo, ou seja, para dentro do coletivo. Isso vai reverberar, com certeza, dentro do nosso projeto e vai reverberar ainda mais nas necessidades em que o nosso projeto está atendendo para a comunidade. A gente não pode esquecer que isso está sendo feito para a comunidade, certo? E a gente não tem maiores intenções de ganhos, de lucros. A gente tem aqui uma missão de realizar esse sonho, né, como é colocado na nossa apostila. A gente pode traduzir esse sonho como projeto. Então, a realização, a concretização desse projeto e desse sonho é totalmente dedicada à nossa comunidade. Tá, mas o que a gente ganha com isso então? A gente está dentro dessa comunidade. Então, se essa comunidade cresce, eu cresço, porque eu estou dentro dessa comunidade. Então, a gente tem que ter este pensamento, que diversas oportunidades vão surgindo a partir do crescimento, do engrandecimento dessa comunidade. Vamos finalizando então o conteúdo falando de gerenciamento de processos agora. Vamos lá. Gerenciamento de processos de negócio é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócios, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Vamos lá, gerenciamento de processos, vamos pensando. Para que essas ações obtenham sucesso, é necessário que sejam planejadas e controladas. O processo de gestão serve de base para que as decisões de uma empresa sejam tomadas corretamente, realizando-se por meios, dos seguintes passos, planejamento estratégico, planejamento operacional e também a execução e o controle. Bom, a gente tem ali também uma descrição totalmente voltada para o meio corporativo, empresarial, mas a gente pode trazer isso também para a nossa parte comunitária e desenvolvimento da liderança. Vamos ver ali. Bom, a gente precisa desse planejamento, certo? Aqui a gente tem um passo envolvido com essa parte corporativa muito mais direta. Então a gente vai resumir aqui em 2, 3, 4 passos, ou seja, o planejamento, que vai englobar todos os passos anteriores, até o orçamento, até a execução do cronograma mesmo, Então, desde a identificação do projeto, de quem nós somos, até o orçamento, até o cronograma, a gente tem aí planejamento estratégico. Tudo isso se trata de uma estratégia e de planos que a gente vai fazendo, Aí a gente vai planejar a partir dessa estratégia um planejamento operacional, que seria o segundo passo que está colocado ali. Então a gente vai pensar e realizar essa operação de maneira planejada. Terceiro passo, a execução, que é o fazer em si.
o executar o projeto mesmo, né? As atividades concretas dentro desse projeto. E também o último passo, que é o controle, que isso se traduz no que a gente está trazendo aí nessa aula de hoje, que é o controle, né? A gente precisa amarrar essas estruturações dentro desse projeto para que ele tenha controle e consiga ser corrigido se algo for necessário. Certo, minha gente? Bom, eu gostaria, né, finalizado então o conteúdo da nossa apostila, finalizamos, minha gente. A gente vai ficar ainda, a partir da página 34 da nossa oficina, a gente tem ali uma entrevista. Sugiro que a gente leia essa entrevista, né? Que é muito bacana. Eu pretendo aí dar uma comentada e a gente abordar também o conteúdo presente nessa entrevista da nossa apostila, que vai da página 34 até a página 38. Então, recomendo, leiam essa entrevista dentro da nossa apostila. Não tem a apostila física que nem eu tenho aqui? Vai na primeira aula que tá lá para download. Você pode baixar em PDF, tá tudo certinho, beleza? Então, gente, eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos, porque a gente teve a elaboração desta apostila por meio da Livercina Xavier, assistente social aí dos projetos que envolvem aí a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, né? Ela trabalha aí, ela teve todo esse desenvolvimento de gestão e gerenciamento de projetos dentro dessa apostila. A gente teve também aí a figura da Maria Júlia, né? Maria Júlia Xavier, todo mundo conhece a Maria, né? Assistente social, professora. Ela tem pós-graduação em psicopedagogia, ela é a coordenadora executiva dos projetos da associação aí, do Vovô Vitorino mesmo. Então ela também teve um papel fundamental na pesquisa, no desenvolvimento dos conteúdos dessa apostila. E também aqui deixar um agradecimento para Amanda Santana, né? A Amanda, todo mundo aí também sabe quem é a Amanda, né? Ela tá aí no nosso grupo, fazendo parte dessa administração desses projetos, que ela ficou responsável pela diagramação e pela ilustração, né, pelas pesquisas de ilustração dentro dessa apostila. Então, parabéns às três aí, Livercina, Maria, Amanda. Obrigado pelo desenvolvimento dessa apostila, desse conteúdo muito importante para nortear realmente aí os caminhos dentro dessa nossa elaboração, né? Gostaria de deixar uma frase muito legal ali que elas colocaram na finalização do conteúdo, na capa final mesmo da apostila. Vamos lá, a frase é a seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. De quem é essa frase? Paulo Freire. Beleza, minha gente, fechamos a nossa apostilinha linda, maravilhosa. Vamos ser gratos a essas três mulheres aí fortes que elaboraram esses conteúdos para que a gente tivesse esse fio condutor aí dentro dessa oficina. Tá, acabou a apostila, a gente vai ver ainda ali a entrevista que eu falei. E o que vai ser daqui para frente? Bom, no nosso planejamento, eu olho para cima que eu tenho tudo colado aqui na nossa parede, né? A aula 14 ali, então a gente vai ter a implementação desse nosso projeto e ações de manutenção, né? Divulgação e arrecadação de doações para atendimento da comunidade do bairro do Tatuquara. Bom, gente, quem está vendo esse vídeo e não faz parte da turminha, o Tatuquara, um bairro da região periférica de Curitiba, onde se situa a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino. Ali se desenvolvem inúmeros projetos, dentre eles esse que faz parte aqui, que é o Interação Jovem 2.0, que já está na sua segunda edição, por isso recebe o nome de 2.0. Eu estou envolvido com esse projeto desde o ano de 2015, onde a gente vem aí trabalhando inúmeros tipos de oficinas, desde capoeira, que teve aí na sua primeira edição, grafite, hip hop, danças as mais variadas, aí a gente teve zumba, sertanejo, tango, enfim, teve movie dance, teve muitas coisas relacionadas à dança, à arte, música, teatro,
oficinas mais de desenvolvimento mesmo, digamos, técnicas de profissionalização, como a oficina de costura, né, que você vai lá e aprende realmente esse ofício da costura. Enfim, tivemos aí inúmeras coisas muito bacanas presentes nesse projeto. A partir de agora, dentro dessa turma da formação de líderes comunitários, eu vou trazer aqui uma elaboração realmente de um projeto. Estou trabalhando no desenvolvimento da escrita desse projeto e aí nessa próxima aula 14 eu vou trazer algumas partes para a gente já ir pensando nessa divulgação, porque o nosso objetivo é fazer dessa finalização do ano de 2020, que está sendo realmente marcado por essa pandemia aí que está tornando isso totalmente complicado, nessas operações, essas realizações dessas atividades, a manutenção desses espaços focados para a comunidade está ficando cada vez mais complicado, né? E a gente sempre teve aí presente no papel da Liversina, da Maria, da Amanda e de todo mundo que faz parte ali da associação do Vovô Vitorino, né? Temos diversos líderes, lideranças ali que envolvem todos os projetos, né? A gente tem por meio deles a manutenção de atividades ali destinadas à população, à comunidade. Então aqui a gente pretende, eu pretendo enquanto líder mesmo à frente dessa formação, dessa turma, elaborar esse projeto para a gente conseguir fazer trazer um benefício para essa população do bairro Tatuquara para o final do ano, pensando aí realmente no Natal, no Ano Novo, que a gente sabe que o começo de ano é uma fase muito complicada normalmente. Agora, sobretudo, a gente estando dentro dessa pandemia sem uma data prevista, definida, confirmada de quando isso vai se resolver de fato. A gente vem se recuperando devagarinho, então isso com certeza vai contribuir. A gente vai então resumindo tudo aqui que eu vou elaborar dentro desse projeto. Pretendo ter também opiniões de vocês, então deixem aí as suas opiniões. Mas resumindo, a gente vai trabalhar aqui uma campanha realmente de arrecadação de alimentos e brinquedos, alimentos não perecíveis, né? E brinquedos, não precisa ser novo, zerado na caixa, mas que ele esteja em bom estado de utilização, esteja bonito e dê para presentear alguém, pensando aí realmente nas crianças dessa nossa comunidade e pensando nessa finalização, né? Como vai ser difícil essa finalização desse ano, né, de 2020, depois de tudo isso que a gente está passando, dessa crise que a gente está enfrentando. Imaginem só como vai ser isso para a nossa comunidade, que muitas vezes encontra dificuldade até mesmo em conseguir os seus recursos primordiais de existência mesmo, de sobrevivência. Então vamos pensar e vamos com força e foco pensando nesse nosso sonho. Então eu estou colocando aqui para a gente pensar esse sonho. Eu tenho esse sonho para mim de conseguir ajudar de alguma forma, né? A gente não precisa ter um sonho para a vida inteira. Esse é o meu sonho do momento. Esse ano eu posso fazer alguma coisa, então eu sonho, eu desejo, eu planejo, eu projeto e vamos executar. Vamos tentar colocar em prática que o pouquinho que a gente vai fazer, que seja mínima a nossa arrecadação aqui, a gente vai ajudar alguém. Alguém vai receber isso como a nossa ajuda e vai ser grato por isso e com certeza vai fazer a diferença. Então vamos focar nisso aí. Veja então todo esse conteúdo para tentar se basear, tentar contribuir nessa escrita. Aceito sugestões no que a gente pode ir desenvolvendo juntos, enquanto grupo, enquanto coletividade. Ok, minha gente? É isso então. A gente se vê na aula 14 e também trocando muitas ideias no grupo aí. Se você não tem o contato do grupo do WhatsApp, deixa uma mensagem aí nesse canal, nesse vídeo do YouTube aí que a gente vai trocando essa ideia e conseguindo esses contatos de maneira que a gente vai conseguindo fazer uma troca, uma parceria e um envolvimento maior dentro desse projeto. Beleza, minha gente? Então é isso. Um beijo para todo mundo e se cuidem!